Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que parece ter sido escrito ontem, sabe? Ele fala direto sobre os nossos dilemas de hoje, sobre propósito, sobre o que a gente fala, sobre dinheiro. Estamos falando do capítulo 5 de Eclesiastes, uma fonte de sabedoria que, mesmo depois de tanto tempo, ainda mexe com a gente. Parece uma pergunta meio ousada, não é verdade? Como é que um livro escrito numa época tão, mas tão distante pode ter algo a dizer sobre a nossa correria, nossa busca por sucesso, nossa relação com as finanças? Pois é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. E para decifrar o que esse texto tem a dizer, a gente não vai fazer uma leitura comum, não. A ideia é usar duas tradições filosóficas bem diferentes, como se fossem lentes de aumento, sabe? Para a gente ver como cada uma delas tira lições práticas e espirituais desse texto tão poderoso. E as nossas lentes são a maçonaria, com todo o seu foco na conduta, na honra e na ordem das coisas, e a cabala, que já olha o mundo pela perspectiva da energia, do universo e da busca por um equilíbrio espiritual. Certo? Então, vamos começar a nossa análise. A primeira grande lição que Eclesiastes 5 traz é sobre algo que a gente usa todo santo dia, muitas vezes sem nem pensar direito: as nossas palavras. O texto já começa com um alerta. Elas têm um poder imenso, tanto para construir quanto para destruir. E aqui está o ponto central da questão. Esse aviso não é só sobre evitar uma fofoca, por exemplo. É um chamado muito mais profundo, para uma disciplina da mente e da fala. O texto está sugerindo que falar demais, falar sem pensar, não é só inútil, é perigoso. Pela lente da maçonaria, esses versos viram um verdadeiro código de conduta. Para um maçom, o templo é a loja, e lá se entra para ouvir, não para falar. O silêncio é a primeira ferramenta de quem quer aprender. E, talvez o mais importante, a palavra dada é um juramento. Cumprir uma promessa não é uma opção, é a própria base da honra. A cabala já leva isso para um outro nível, um nível energético. Aqui, palavras não são só sons, elas criam realidades. Falar de um jeito imprudente ou quebrar uma promessa gera o que eles chamam de clifot, que são como cascas de energia negativa. E essa energia não é uma coisa abstrata não, viu? Ela desequilibra a sua vida de forma ativa e, como o próprio texto avisa, pode literalmente destruir tudo o que você construiu. Depois da disciplina das palavras, o texto mira em outra grande obsessão da humanidade, essa busca sem fim por riqueza. E o autor descreve isso de um jeito poético e ao mesmo tempo brutal. É como correr atrás do vento. Essa frase é cortante, porque vai direto na ferida. O problema não é ter dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Essa busca se torna um ciclo vicioso de insatisfação. Não importa o quanto a pessoa acumule, nunca vai ser o suficiente para trazer paz. E aqui está o paradoxo, que o texto ilustra de um jeito brilhante. Mais riqueza, muitas vezes, significa mais preocupação, mais responsabilidade, mais gente dependendo de você. O autor então faz um contraste: a paz de espírito do trabalhador que dorme um sono bom e tranquilo, com a ansiedade do rico, que tem tanta coisa que isso acaba tirando o seu sono. A visão da cabala sobre isso é fascinante. A riqueza material é vista como ormakif, ou uma luz circundante. É uma energia externa, poderosa sim, mas que não consegue preencher o vazio que a gente tem por dentro. O avarento acumula essa energia toda ao seu redor, mas como não sabe como absorver, como usar com propósito, ele continua espiritualmente faminto no meio de toda a sua abundância. Bem, depois de apontar os perigos das palavras vazias e da riqueza vazia, o texto oferece uma solução. Ele redefine o que significa ser recompensado na vida. E a resposta é surpreendentemente simples. E a solução do texto é bem pé no chão, bem imediata. A recompensa de verdade não é um tesouro lá no futuro, mas a capacidade de desfrutar do que se tem, aqui e agora. Encontrar alegria no fruto do próprio trabalho. Essa sim é a nossa porção, o verdadeiro prêmio. O autor vai ainda mais longe, chama-se a capacidade de aproveitar a vida de presente de Deus. Não é algo que a gente conquista ou compra, mas um estado de ser que a gente recebe. Envolve aceitar nossa realidade, encontrar contentamento nas coisas simples e manter o coração ocupado com a alegria. E isso nos conecta de volta com a cabala, de um jeito perfeito. Essa atitude de gratidão e contentamento é o que permite que a Or Magif, aquela luz externa da riqueza e das experiências, seja internalizada e se transforme em Or Prinimi, a luz interior, que é o que realmente nos nutre e nos traz paz. No final das contas, o que a gente vê é uma convergência incrível. 3 sistemas de pensamento, o texto da Bíblia, a ética da maçonaria e a metafísica da cabala chegam, por caminhos diferentes, às mesmas conclusões sobre como viver bem. Dá uma olhada nessa síntese.
Seja sobre as palavras, a riqueza ou o contentamento, a mensagem no fundo é a mesma. A disciplina na fala leva à honra e ao equilíbrio. A busca só pela riqueza material é uma ilusão que só se resolve com a riqueza moral e espiritual. E a felicidade é um presente que se encontra na virtude e na capacidade de absorver a luz da vida. Então, a resposta para a nossa pergunta lá do começo é um grande sim. Eclesiastes 5 não é só um texto antigo, é um manual prático que vale para qualquer época. Ele nos ensina a navegar pela vida com integridade, com sabedoria e com o foco bem claro naquilo que realmente importa. E para a gente terminar, fica essa reflexão. O texto nos diz que a felicidade e o contentamento são um presente. Se isso for verdade, vale a pena a gente se perguntar, no nosso dia a dia, de que maneiras a gente está tentando, em vão, comprar algo que na verdade só pode ser recebido?